As parábolas do reino dos céus. O tesouro escondido. Mateus capítulo 13, versículo 44. Aqui entramos no segundo grupo de parábolas nesse discurso profético do Senhor Jesus Cristo. Depois de ter dado a quarta parábola, o Senhor foi para casa, versículo 36, com seus discípulos e lá, depois de dar a interpretação que eles pediram da segunda parábola, ele continuou dando mais 3 pequenas parábolas. O assunto deste grupo não é mais sobre a atividade de Satanás contra o reino dos céus, mas a vitória do reino dos céus contra o inimigo, em produzir 3 povos salvos durante os séculos, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda em glória. É somente aqui que achamos esta pequena parábola sobre o tesouro escondido no campo. E já sabemos, das parábolas anteriores, que o certo homem se refere a Cristo mesmo e que o campo é o mundo. Para descobrir a interpretação do tesouro, temos de examinar outras escrituras que os discípulos teriam conhecido bem. Em Malaquias capítulo 3, versículos 16 a 18, o povo de Israel, ainda fiel ao Senhor, naqueles dias de desvio, é comparado a um tesouro particular do Senhor, ou seja, algo de grande valor para ele. Também esta passagem ensina que nos últimos dias haverá também o remanescente dos judeus, que será fiel ao Senhor e será seu tesouro de grande valor. Em Êxodo capítulo 19, versículo 5, e Salmos capítulo 135, versículo 4, também vemos o grande valor que o Senhor coloca em Israel, que chama-se de seu povo particular, e em certas versões a frase é traduzida seu tesouro particular. Não temos dúvidas que o tesouro na parábola se refere à parte da nação de Israel que obedece à palavra de Deus, isto é, o remanescente fiel. Lembramos como Deus chamou Abraão dos caldeus para formar seu povo terrestre, que mais tarde foi chamado Israel. Lembramos também como a família de Jacó, ainda pequena, desceu para o Egito devido à fome e como o povo de Israel ficou ali muito tempo, caindo na idolatria dos egípcios e por isso sendo maltratado por Faraó. Contudo, multiplicaram-se muito e nos dias de Moisés, Deus os tirou da escravidão. Os 12 filhos de Jacó produziram as 12 tribos de Israel e dessas, a tribo de Judá se tornou a mais forte e mais tarde o nome judeu foi usado para todo o povo de Israel. Mais tarde, e por causa da sua idolatria e desobediência à sua palavra pregada pelos profetas, Deus permitiu que as nações de Assíria e Babilônia os levassem cativos, onde ficaram muito tempo escondidos entre as nações do mundo. Embora houvesse restauração nos dias de Esdras e Neemias, o povo nunca serviu a Deus como ele queria e facilmente desviava-se do Senhor e da sua palavra. Contudo, Deus falou pelos profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zacarias, etc., que nos fins dos tempos um remanescente de Israel seria restaurado e serviria ao Senhor para sempre. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio para a nação de Israel como judeu e pregou principalmente para o seu povo nacional, mas a liderança religiosa deste povo o rejeitou. Contudo, havia um pequeno remanescente que o recebeu e creu nele. João capítulo 1, versículos 12 e 13. O Senhor Jesus ensinou sobre a sua rejeição por Israel, Mateus capítulo 21, versículos 33 a 43, e mostrou como nos últimos tempos a nação sofreria grande tribulação por causa da sua incredulidade, antes de ser restaurada e abençoada no tempo da sua segunda vinda em glória para reinar. Mateus capítulo 24. Depois de ser entregue para ser crucificado, o Senhor enviou o evangelho aos judeus primeiro, mas, quando o recusaram e mataram seus servos, ele enviou seus mensageiros até os confins da terra para pregar aos gentios. O apóstolo Paulo foi muito usado neste mundo e nesta mudança e expansão do Evangelho. Veja Atos capítulo 13, versículo 46.
No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos e os judeus espalhados. Assim, Israel foi cortada oficialmente, como uma planta inútil, e os gentios foram enxertados. Veja Romanos capítulo 11, versículos 11 a 26, para formar o novo povo chamado a Igreja, que serviria a Deus neste mundo durante a dispensação atual da graça. O assunto da igreja é o tema da próxima parábola. A parábola não fala do tempo ainda futuro, quando o tesouro será tirado de seu esconderijo, mas há muitas profecias sobre este assunto. A profecia dada a Daniel, em Daniel capítulo 9, versículos 23 a 27, é muito importante. Em referência ao futuro de Israel, as 70 semanas determinadas se refere a tempos de 7 anos cada, e as 69 destas semanas, 7 vezes 69, 483 anos, foram cumpridas com a morte de Cristo. Contudo, a última semana, ou seja, 7 anos, ainda não começou, porque Deus ainda está agora servindo-se da igreja e não de Israel, para prestar testemunho da sua graça ao mundo. Do intervalo prolongado entre a 69ª e a 70ª semana, nada sabia Daniel. A última semana só pode começar depois do arrebatamento da igreja, segundo Tessalonicenses capítulo 2. O ponto de partida dela não será exatamente o evento do arrebatamento, mas algum tempinho depois, quando uma aliança será feita entre o iníquo e Israel, Daniel capítulo 9, versículo 27. Assim sabemos que a tribulação durará por aproximadamente 7 anos e que a igreja não passará por ela. A primeira metade da tribulação é chamada o princípio das dores, e a segunda metade é a grande tribulação, também chamada o tempo da angústia de Jacó, Jeremias capítulo 30, versículo 7. Em Apocalipse, capítulos 6 a 19, lemos dos sofrimentos terríveis da tribulação. São ilustrados por 7 selos, depois por 7 trombetas e, finalmente, 7 taças ou flagelos de julgamento divinos, de vários tipos, que aumentarão, trazendo desastres naturais e guerras, etc., e causando a morte de bilhões dos habitantes da terra durante aqueles 7 anos. Jerusalém será o centro deste sofrimento, Mateus capítulo 24, mas todo mundo será atingido. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 1 a 8, lemos de 144 mil judeus sendo selados como servos do Senhor, que pregarão a sua palavra no mundo inteiro naquele tempo. Eles entenderão das Escrituras, como Salmos 22, Isaías 53, etc., que custou ao Senhor Jesus tudo o que tinha para salvá-los na cruz, e se arrependerão e se converterão a Ele. Também sofrerão muita perseguição da besta e seus seguidores por causa do nome de Cristo durante os 3 anos e meio da grande tribulação. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 24 servirá muito para guiar aquele remanescente salvo naqueles dias difíceis. No fim da tribulação haverá uma grande guerra mundial preparada contra Israel, e a nação chegará perto da extinção, mas será salva pela vinda gloriosa de Cristo. Apocalipse capítulo 19. Haverá grande alegria entre os fiéis em Israel quando virem seu Senhor descendo sobre o Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Zacarias capítulo 14. Naquele dia, Israel, o seu tesouro, será revelado ao mundo. Não ficará mais o tesouro escondido no campo, mas será revelada e exaltada como a primeira nação do mundo. Hoje vemos Israel restaurada politicamente, mas ainda são ossos secos, na sua incredulidade espiritual, conforme Ezequiel capítulo 37. Vemos seus grandes inimigos em redor, sempre ameaçando guerra. Está perto o tempo quando serão cumpridas as profecias sobre o castigo e a restauração espiritual de Israel e a sua bênção eterna como tesouro particular de Deus. Devemos orar por Jerusalém. Salmos
Capítulo 122, versículo 6: Pois é um dos povos escolhidos por Deus que ocupará a terra para sempre e estará intimamente ligada com a igreja, que é um povo celestial e a noiva de Cristo,